Olá, pessoal. Henrique Cristo, o que o senhor tem a nos dizer sobre o destino? Prestai bem atenção como é interessante o destino. Essa palavra que todos conhecem, mas que nem todos têm consciência do significado profundo dessa palavra. Que o destino, ele não caminha só. Ele não existe só. O destino sempre está acompanhado de um auxiliar. Sempre. O Senhor do destino, meu Pai, permite que o destino sempre tenha um auxiliar. E cada um de vós deve orar ao Pai Celeste para que Ele coloque um bom auxiliar para assessorar o destino. Porque tem dois tipos de auxiliar no destino. Mas ele sempre está acompanhado de um dos dois. Ele nunca fica sozinho. Ele tem sempre um auxiliar. Um auxiliar do destino se chama sorte. Esse é o auxiliar positivo. Que aqueles que conseguem ter esse auxiliar olhando com bons olhos, chega no destino, na reta final, conforme almeja. E tem o outro auxiliar que se chama azar. Olha só, eu tenho que explicar isso para vocês poderem compreender, para que vocês de fato possam compreender por que se planeja uma coisa, às vezes, tudo calculado, mas até no linguagem popular se diz: ai, que sorte, cheguei no meu destino. Ou um outro diz assim: puxa, que azar, eu queria chegar hoje lá em Belo Horizonte, mas não deu. Olha, se usa esse termo, né? Eu queria chegar hoje, mas não vai dar. Mas às vezes, não vos equivoqueis, que às vezes o auxiliar do destino, esse chamado azar, ele trabalha também para o bem às vezes. Sim, nem sempre ele está trabalhando para o mal. Às vezes o auxiliar do destino, chamado azar, interrompe a tua viagem, parece que foi contra ti, mas tu ia cair numa armadilha lá onde tu vai chegar, se tu chegasse hoje. Aí tu chega amanhã onde não tem a armadilha. Então, que seja que o motor fundiu, e tu te atrasa, e tudo muda porque tu te atrasaste. Quando chegas lá, já aquele comitê de recepção, digamos, negativo que tu ias encontrar, já está desmontado, já é outra realidade. E também, às vezes, quando tu pensas que estás com sorte, o auxiliar do destino é chamado sorte, no trajeto todo ele se comporta como tal, é sorte, mas porque o teu karma não permite que tu chegues sempre no final abençoado pela sorte, lá no final, justo porque o auxiliar do destino permitiu que tu chegasse no dia e na hora certa lá naquele destino, lá tu tens um comitê de recepção, uma armadilha, um sequestro, uma desgraça que te encontra. Então sempre só sobra uma coisa. Porque não culpando nunca o auxiliar chamado azar, nem o auxiliar chamado sorte, e sim só sobra uma coisa para o ser humano. Uma única coisa. Para regular, para bem aproveitar, seja ele o auxiliar do destino, sorte, seja ele azar, só tem uma única solução. Confiar no Senhor do destino, invocá-lo sempre que for fazer uma empreitada, sempre que for cumprir uma missão, sempre que for planejar, projetar, qualquer coisa que seja. Invocar o Senhor do destino, pedir que só Ele pode, só Ele tem um condão mágico, que só a Ele
é facultado alterar o destino. E ainda assim, quando ele usa o seu cordão mágico, o Senhor do Destino, tu invocas ele e ele te atende. Ainda assim, porque ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele já sabia que tudo isso ia acontecer. Ele já sabia que tu ia invocar, já sabia que ele ia te atender, e já sabia que tu ias chegar incólume ao teu alvo, ao teu ponto final, no teu destino. Então, o destino é isso. Vocês devem sempre pensar, meus filhos, quando alguma coisa acontece de errado, logo lembra do Senhor. Lembrem do Senhor, sempre. Sempre. Eu tive na minha caminhada sobre a Terra inúmeras experiências. Inclusive me lembro de um episódio que chamou minha atenção muito, de um jornalista que reclamou porque não deixaram ele embarcar no avião que ia para Marabá, se não me engano Marabá, o nome de uma cidadezinha do interior do Pará, que levava junto com ele o ministro da Reforma Agrária. Paulo, não lembro agora o sobrenome dele. E depois, quando o avião decolou, o ministro ainda falou com a mulher dele por telefone e tudo. O avião decolou e não chegou ao destino. E aí aquele jornalista que reclamou antes se regozijou depois por ter sido preterido. Então, lembrem-se sempre do Senhor Destino. Contra o destino ninguém pode. Nem tente. Porque se tu conseguir ir contra o destino, que tu pensas que conseguisses ir contra o destino, o ato de conseguir mudar a tua trajetória, então é porque o teu destino não era aquele que tu supunha. Só é possível tu mudar a tua trajetória se o teu destino é exatamente esse que tu mudasse. Então Deus te usou a ti mesmo ou a ti mesma para seguir o verdadeiro roteiro que te estava programado. Isso é impressionante, meus filhos, mas é assim. E nessas coisas, às vezes, meu Pai, bondoso e perfeito, para facilitar a minha missão, me mostra, me permite vislumbrar alguma coisa que vai acontecer ali na frente. E tenho a minha paz, tenho todos a minha paz.